E agora o assunto que eu coloquei no título, tá? Não sei se vocês viram, fãs de Harry Potter, chegou o momento de vocês. A HBO, com a J.K. Rowling como produtora executiva, oficializou uma série de Harry Potter. Inclusive, ousados, né? Usaram o nome Harry Potter. Não tem nenhum subtítulo, não tem um outro nome. É tipo assim, esse aqui vai ser o que vai assumir. Não tem nem subtítulo. O nome é só Harry Potter. Então eles estão pretendendo, em uma obra que vai durar 10 anos, eles estão pretendendo fazer a obra que vai ser a única, a principal. O que vai dizer assim, ó, é isso aqui que tu tem que assistir e vai descartar as outras obras. É isso que eu espero quando se escolhe esse nome, né? Mas não é essa a polêmica. A polêmica envolve justamente a J.K. Rowling como uma produtora executiva e também como uma pessoa que participa e que ganha dinheiro com essa obra. Os fãs de Harry Potter, eles normalmente ficam muito revoltados porque existe uma grande parte de fãs do Harry Potter que são a comunidade LGBTQIA+, e assim, eles repudiam completamente a imagem, a fala da J.K. Rowling, qualquer participação dela. Teve boicotes, inclusive, até de um jogo de Harry Potter que foi lançado recentemente, porque a J.K. Rowling tem posições recorrentes em ser transfóbica, tá? Tem matérias, inclusive, aí, se você abrir, tem matéria que diz assim, 4 vezes que a J.K. Rowling de Harry Potter foi transfóbica, tá? Porque são muitas coisas, tá? Ela já apoiou transfóbico no Twitter, ela simplesmente deu um bem-vindo de volta para um usuário no Twitter que teve a conta banida justamente porque ele tinha sido transfóbico e uma quantidade gigantesca de pessoas denunciou esse tweet. E na época o Twitter estava tentando ser um ambiente muito melhor e muito mais agradável, essa conta dele foi banida. Depois ele voltou para esse Twitter e a J.K. Rowling recepcionou ele com um bem-vindo de volta. Ninguém entendeu nada disso. Ninguém entendeu absolutamente nada do posicionamento dela, do que ela estava falando, do porquê que ela estava dando boas-vindas para essa pessoa. Mas na rede social, essa pessoa que a J.K. Rowling foi lá e deu bem-vindo de volta, ele disse que preferia ter AIDS do que defender a comunidade trans. Por isso, e aí ele concluiu dizendo o seguinte: por isso não castra meninos gays, porque isso não castra meninos gays inocentes, tá? Essa é uma das falas, né? Teve um outro momento em que a J.K. Rowling citou uma mulher trans numa discussão, e aí era justamente com a frase que era o seguinte: eu tenho certeza que eu vou tentar contextualizar porque aconteceu, porque ela simplesmente decidiu numa fala dela na semana da visibilidade lésbica no Reino Unido, né? E aí ela decidiu simplesmente colocar um posicionamento dela de completamente descabido, num momento que não faz sentido. A frase era o seguinte, tá? Aparentemente, postar uma foto de mulheres lésbicas negras marchando pelos seus direitos é fomentar o ódio. Então, aqui está uma foto inclusive, do Alex Dumont, branca, com barba e lésbica, aprovada. Inclusive, aqui ela colocou daí uma imagem debochando, eu vou colocar aqui do lado, né? Sobre isso. Espera aí que tá carregando aqui a imagem. Aqui. Vou jogar aqui para vocês. Aqui. Aqui. Pronto. Esse é um dos tweets que gerou uma polêmica gigantesca também, né? Porque ela seguiu numa discussão. Tem um momento, inclusive, que é dito o seguinte: tem algumas frases que viraram polêmicas e que virou uma discussão.
Uma das falas que foi famosa é essa daqui, ó. Eu com certeza não criei a Semana da Visibilidade Lésbica para que pessoas como a J.K. Rowling a utilizasse como veículo para fomentar o ódio dentro da nossa comunidade. Esse é um exemplo perfeito de como não ser um aliado, tá? Esse é basicamente isso aqui que foi colocado como um contraponto a tudo que estava sendo dito, e por isso que a J.K. Rowling foi lá e colocou esse tweet e essa imagem aqui debochando, e também, de novo, não é a única vez, porque em 2020 também a J.K. Rowling publicou um artigo completamente transfóbico, né? Ela publicou, não sei se vocês lembram disso também, que virou uma polêmica, porque ela publicou um texto que questionava justamente os direitos de pessoas trans, apontando que o número dessas pessoas que se arrependeram da transição parecia crescer, e daí ela botou umas aspas de que ela estava preocupadíssima com a grande explosão de mulheres jovens que querem fazer a transição, e também com o índice de pessoas que estavam fazendo o processo oposto, que sabe? E aí ela diz que porque essas pessoas se arrependeram dos passos, incluindo da alteração permanente do corpo e infertilidade. Ela escreveu um monte de absurdos e baboseiras, como se ela fosse uma completa especialista no assunto, e na verdade ela só demonstrou mais uma vez que ela estava sendo transfóbica, e todas as oportunidades que ela teve, que os fãs pediram algum tipo de manifestação dela, que dizia respeito à obra que ela criou e esses temas, a resposta dela foi uma resposta preconceituosa, foi uma resposta homofóbica, ou foi uma resposta transfóbica, né? Inclusive, na época que saiu isso, ela disse que ela se revoltou, e ela chegou num momento de 2020 de questionar manchetes inclusivas. Manchetes inclusivas com pessoas trans. Em 2020, ela questionou uma manchete de um jornal que dizia, aspas aqui, tá? Pessoas que menstruam. Porque para J.K. Rowling citar apenas mulheres não seria o suficiente. E que excluiria, o que no caso excluiria homens trans que menstruam, além de não levar em conta as mulheres que não possuem ciclo menstrual por diversos motivos. Mas depois, ela ainda fez questão de explicar o posicionamento dela, dizendo que se o sexo não é real, a vivência de todas as mulheres no mundo é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos discutirem a sua existência. Não é ódio falar a verdade. O que ela também tira do ponto da discussão e leva para outro lugar, porque definitivamente a única pessoa que está tratando como irreal o sexo é a própria J.K. Rowling. Que a única pessoa que está fazendo esse movimento é a J.K. Rowling. E ela faz isso em todas as oportunidades que ela tiver. Os próprios atores, teve atores que participaram dos filmes do Harry Potter que vieram a público se manifestar sobre as falas dela, repudiando aquilo que ela disse, repudiando aquilo que ela falou. E por isso também que se teve um movimento de fãs de Harry Potter ao longo do mundo de boicotar a obra, de não querer mais levar em consideração, de querer apagar essa história e voltar a consumir os conteúdos, qualquer um que seja de Harry Potter, só depois que a J.K. Rowling partisse dessa para melhor, depois que ela fosse de comes e bebes, fosse de arrasta para cima, fosse de Americanas, qualquer outra gíria que você preferir, para não dar mais dinheiro e não dar mais poder e espaço de fala para uma pessoa que não consegue entender qual é o ponto da transfobia dela, né? É justamente por isso que se teve, inclusive, boicote desse jogo que eu comentei com vocês, do Harry Potter, que foi lançado há pouquíssimo tempo. E por isso também que se teve toda uma polêmica sobre esse anúncio de uma série em live action do Harry Potter, porque os fãs estão completamente divididos. Eles adorariam, tem fãs
que adorariam que tivesse uma obra nova sobre Harry Potter, contando mais sobre esse universo. Só que eles não gostam de ter o envolvimento da J.K. Rowling direto nisso, ou pelo menos não ganhando dinheiro, que é praticamente impossível, né? Enquanto ela estiver viva e ela tiver. Ela vai ganhar dinheiro sobre isso. Então, os fãs estão completamente divididos entre boicotar completamente essa obra para não dar dinheiro para uma pessoa que é transfóbica e entre fazer uma grande manifestação e assistir com consciência, se é que isso é possível, porque o fato é que a decepção é a J.K. Rowling como produtora executiva, tendo poder de interferência assim nessas obras que ela criou, né? Ela criou, ganhando mais dinheiro ainda nessas obras que ela criou e para ter mais oportunidade de passar para frente os preconceitos dela. Inclusive, o discurso e o debate que estava se tendo sobre essa série é que a J.K. Rowling ia servir apenas como uma consultora de universo, que ela não ia estar envolvida diretamente nisso. Ela ia ser uma pessoa que eles iam se basear completamente nas obras que já estão prontas, naquilo que já está construído, consolidado, naquilo que já foi criado, e eles iam consultar ela para criar outras coisas ou para tentar amarrar melhor as coisas, algumas explicações da pessoa que criou este universo. Não me parece ser isso que vai acontecer, né? Nessa obra com um elenco todo novo e que a J.K. Rowling vai estar participando diretamente. Os próprios filmes que tiveram depois, aqueles Animais Fantásticos e Onde Habitam, também Animais Fantásticos só, né? Não, e Onde Habitam é subtítulo. Também sofreram com vários problemas e vários boicotes, né? Não só na produção desses filmes, mas também porque era uma obra derivada do Harry Potter e a J.K. Rowling estava nesse grande momento dela de falar o que dava na cabeça, sendo transfóbica e sendo homofóbica, todos os momentos que ela precisava e até quando ela ia se explicar sobre alguma coisa, ela explicava sendo preconceituosa e transfóbica e tentando levar para um lado de um debate, de uma pauta que não tinha sentido, e isso é unânime, tá? Não é a minha opinião ou minha interpretação. Isso é uma discussão de muito tempo e que parece que agora, inclusive, a Warner e a Max, nesse Max Originals aí que tem, parece que agora o objetivo, inclusive, é segurar a J.K. Rowling para ela falar o menos possível, para que ela se manifeste o menos possível, principalmente sobre esses temas, para que ela se apague e que não acabe interferindo nas obras do Harry Potter, o que eu acho particularmente que não vai acontecer. As obras, essa produção vai acontecer, são 10 anos que é para durar de adaptação. No momento que isso estiver consolidado, a J.K. Rowling vai fazer a mesma coisa que ela estava fazendo. Ela vai pegar o espaço e o momento dela e ela vai passar para frente aquilo que ela acha e aquilo que ela acredita. Inclusive nas obras, ela vai tentar interferir de alguma maneira para defender aquilo que ela acha e aquilo que ela acredita. Nos jogos de Harry Potter, por exemplo, ela não conseguiu fazer isso. Nos jogos tem a opção de você colocar como você quiser para jogar, para que você se identifique. Trans, a quantidade de personagem que você pode modificar o que você quiser para ficar mais parecido possível com você, ou com quem está jogando, né, para ser melhor na explicação, é infinito, mas não tem ligação direta, né? Não tem uma influência. A J.K. Rowling não tem esse tipo de poder quando o assunto é um videogame baseado numa obra em que ela escreveu. No caso da série, eu realmente acho que ela vai ter muita interferência, e aí vai ser algo para se. Vai ser algo para se ver qual vai ser a reação da base de fãs de Harry Potter, porque eu vou dizer uma coisa, fã de Harry Potter é tão chato quanto muito, eu não vou citar nome de nenhum tipo de religioso aqui, para evitar, eu já incomodei os fãs de Harry Potter, né? Eu não preciso me irritar qualquer tipo de
cristianismo. Já deu minha hora, inclusive. Não esquece de clicar no like, de se inscrever. Comenta se você vai assistir essa nova série do Harry Potter. Se você não vai assistir, vai boicotar completamente, porque você detesta a J.K. Rowling. Eu detesto a J.K. Rowling. E eu espero que ela seja afastada o quanto antes para eu poder assistir essa produção, porque eu gosto de Harry Potter.